Saudamos a todos os internautas com a paz do Senhor Jesus Cristo. Novamente estamos aqui para trazer uma provocação teológica neste dia, em função do contexto em que vive a comunidade evangélica em Angola, tantas polêmicas no seio cristão. Eu trago uma provocação teológica, mas para tal nós vamos fazer uma leitura bíblica em Atos, capítulo 8, versículo 26 a 31. Este texto que mostra Filipe evangelizando e posteriormente orientado pelo Espírito Santo a chegar-se no deserto para conversar com o eunuco. Vamos lá ver o que é que nos diz o texto. E um anjo do Senhor disse a Filipe: vá para o sul, para a estrada do deserto que liga Jerusalém a Gaza. Filipe partiu e encontrou num caminho melhor um alto oficial etíope, o eunuco responsável pelos tesouros da Candace, rainha da Etiópia. Ele tinha ido a Jerusalém para participar da adoração e estava no caminho de volta. Sentado em uma carruagem, lia em alta voz o livro do profeta Isaías. Então o Espírito disse a Filipe: aproxime-se e acompanhe a carruagem. Filipe correu até a carruagem e, ouvindo que o homem lia o profeta Isaías, perguntou-lhe: o senhor entende o que lês? O homem respondeu: como posso entender sem que alguém me explique? Bem, na verdade, aqui no verso 30, este é exatamente o tema da provocação teológica que eu trago hoje. Você entende o que lês? A Bíblia Sagrada é única e usada por diversos crentes, mas requer um grau de interpretação para que possamos compreender o conteúdo por detrás dos seus textos. No entanto, no contexto angolano, nós temos vivido várias polêmicas. É sabido de que vários pastores, sobretudo a da teologia do corte, têm feito algumas interpretações das Escrituras que têm provocado polêmicas no seio cristão. Por esta razão, a provocação teológica traz a vocês um tema que será esgotado em 3 dias, olhando para a base, o fundamento principal da interpretação das Escrituras. Hoje, vamos defender que há uma necessidade de interpretar a Bíblia Sagrada. Que a Bíblia Sagrada é um livro que Deus nos concedeu. O livro dos livros. E, obviamente, Deus nos concedeu para que a gente pudesse ler e compreendê-lo. Bem, infelizmente, o ser humano é uma criatura de extremos. Tem-se notado vários extremos no meio evangélico. Há um grupo de pessoas que acredita que a Bíblia Sagrada não precisa de ser interpretada, não precisa de ser explicada, apenas obedecida. Bem, esse grupo de pessoas que crê nisto coloca, na verdade, em oposição 2 coisas fundamentais e necessárias e que não devem estar em oposição, na verdade: a obediência e a compreensão. A fé que Deus requer do seu povo não é uma fé cega, é uma fé inteligente. Conforme a gente pode registrar em Mateus 22:37, nas palavras do próprio Senhor Jesus Cristo, o primeiro e o maior mandamento: amar a Deus com toda a sua força, com todo o seu entendimento. Há uma necessidade de haver entendimento na nossa fé. E o fato de alguém estar a ler a Bíblia Sagrada não implica dizer que estará compreendendo. Este grupo pensa que a Bíblia diz o que as palavras significam ou significam o que ela diz. Na verdade, requer um grau de interpretação. No texto que acabamos de ler, nós vemos Filipe encontrando-se com o etíope. Ele estava lendo o livro de Isaías. E, claramente, foi feita uma pergunta que é o título desta provocação: entende o que lês? A resposta foi: não compreendo.
não entendo. E o etíope ainda replicou: como eu posso compreender se não há ninguém que me explique? Partindo deste texto, percebemos que é possível ler a Bíblia Sagrada e ainda assim não compreendê-la. Vejamos, há uma máxima que foi muito exposta pelos reformadores, que dizia: os maiores inimigos da Bíblia não são os seus opositores, mas seus expositores. O que significa dizer que os que provocam maiores estragos no seio da igreja contra o cristianismo, na verdade não são aqueles que assumem a posição crítica contra a Bíblia, mas na verdade são exatamente aqueles que têm exposto a Bíblia Sagrada, têm pregado a Bíblia Sagrada, mas de forma errônea. Então há uma necessidade de termos o domínio da hermenêutica que se preocupa com a interpretação da Bíblia Sagrada. Ler a Bíblia Sagrada é necessário, mas não em tudo. Requer uma interpretação. Há um outro grupo que cai no outro extremo, que defende de que a Bíblia Sagrada não pode ser lida por todas as pessoas. Na verdade, o clero são as pessoas que compõem o clero indicadas, qualificadas para interpretar a Bíblia Sagrada. E estes vão privando o povo da leitura bíblica. Eles recorrem, na verdade, no livro de 2 Pedro 3, 15 e 16, onde o apóstolo Pedro vai mencionando o apóstolo Paulo, devido à sua sabedoria, conhecimento recebido a partir de Deus, dizendo que há escrituras, há textos de difícil compreensão nos textos de Paulo. E ele ainda menciona que os indoutos inconstantes a torcem, assim como fazem com o resto das escrituras. Bem, este grupo de indivíduo que crê que a Bíblia Sagrada só pode ser compreendida por um grupo de especialistas, assim privando o povo de ter acesso à Bíblia Sagrada, de lê-la e compreendê-la, na verdade, eles distorcem o próprio texto de 2 Pedro 3, 15 e 16. Porque o que nós temos ali, vejamos, não está dizendo que há muitos textos de difícil compreensão, está a dizer que há texto. Porém, não encontramos nesta frase nenhuma palavra impossível. O texto não diz impossível de compreensão, mas diz de difícil compreensão. O que significa dizer que são textos que exigem um certo trabalho. Existe um estudo acurado para a compreensão. E na verdade o livro de 2 Timóteo 2, 15 nos diz claramente: procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem de que se envergonhar e que manuseia bem as Sagradas Escrituras. Há uma necessidade de haver um esforço, há uma necessidade de haver uma dedicação para compreender, para dominar. Então, se você priva as pessoas de terem acesso à Bíblia Sagrada, de poderem fazer a leitura bíblica nas suas casas, buscar compreender o significado dos textos bíblicos, na verdade você está promovendo uma preguiça intelectual no seio da igreja, esperando que a igreja só possa acessar as coisas que, digamos assim, seja de mão beijada. Não, há uma necessidade de haver um esforço, e isto não está privando o povo de ter acesso às Escrituras, ter uma leitura bíblica pessoalmente. Além do mais, a palavra indouto que encontramos ali não significa analfabeto, mas diz respeito a indivíduos ignorantes concernente ao próprio Deus. E a palavra inconstante implica indivíduos sem convicções que são levados por qualquer corrente ou vento de doutrina que sopra sobre eles. Bem, há um outro grupo que cai num grande extremo, que dizem que eles só precisam do Espírito Santo para fazer a interpretação bíblica. Ou seja, o único agente para levá-los a compreender
a Bíblia Sagrada é o Espírito Santo. Na primeira instância, esta frase parece honrar ao próprio Deus. Será que isto é verdade? Superficialmente, este indivíduo está expressando algo mais espiritual, ele está honrando a Deus, dizendo que o Espírito Santo é o único agente que pode levar o indivíduo a compreender a Bíblia Sagrada. Na verdade, há um grau de veracidade, de verdade nestes textos. Mas só que a intenção com que é pronunciada não diz respeito à verdade. Porque os indivíduos que afirmam deste jeito, eles estão inibindo, estão negando qualquer instrumentalização humana. Ou seja, eles, em outras palavras, estão dizendo que não precisam de aprender as Escrituras com ninguém. Não precisam estudar. Inclusive, recordo-me que ainda foi nesta semana que eu estava acompanhando alguns vídeos no YouTube e o BM Samuel disse claramente: não precisa se estudar a teologia para ser pastor. Veja, você estuda a teologia, mas você está de fato seco de poder. Mas eu não estudo a teologia, estou cheio de poder. E há uma grande confusão do que é o poder de Deus. Este assunto fica para outro tema. Mas há um equívoco aqui. Ele está desprezando o estudo da teologia. E ainda ele afirmou dizendo, ele prefere ter um pastor que comete muitas heresias, ou seja, seja péssimo em teologia, desde que seja recheado de poder. Como se é possível isso à luz das Escrituras. Porque nós bem sabemos que o apóstolo Paulo, em Romanos 1:16, diz claramente que o poder de Deus é o Evangelho. Ou seja, o Evangelho é o poder de Deus para a salvação do judeu e do gentio. Bem, essas pessoas vão claramente admitindo que é possível ter o Espírito Santo como único agente a fazer compreender as Escrituras. Bem, o grau de verdade que há neste texto, ou nesta afirmação, é de que o Espírito Santo, na verdade, é o agente que leva-nos à compreensão das Escrituras. Portanto, fica aqui algo muito equívoco que está implícito nesta afirmação, de que o Espírito Santo age de forma imediata no ser humano. Na verdade, bem sabemos que o próprio Espírito Santo serve-se de circunstâncias secundárias para poder levar a sua mensagem. Ou seja, o Espírito Santo usa instrumentalização humana para poder levar as pessoas a compreender os seus propósitos. Bem, é preciso compreender de que o Espírito Santo, o agente que leva-nos a compreender os textos sagrados, ele instituiu pastores, mestres ou doutores para levar as pessoas a compreender a sua palavra, conforme nós lemos em Efésios 4, 11 e 12. Se o Espírito Santo age, digamos, de forma imediata no ser humano, porque ele instituiu pessoas qualificadas para levar o povo de Deus à compreensão dos seus propósitos, dos textos sagrados. Obviamente porque ele que age tem instrumento que ele vai servindo-se para levar a compreensão dos seus textos sagrados. Bem, vamos dar a sequência melhor desse tema nos próximos dias. Tal como eu disse no princípio, este tema será debruçado em 3 dias. O tema é: você entende o que lês? Se você gostou do vídeo, clique no like ali. Se ainda não está inscrito no canal, subscreve-se por favor e convide mais gente a subscrever-se nesse canal, Provocação Teológica. E também você pode nos acompanhar no nosso canal do Facebook, Academia Provocações Teológicas. Estaremos sempre, semanalmente, trazendo um novo vídeo, levando a igreja em Angola a compreensão do Evangelho sem tabu, um Evangelho tradicional, mas sem tradicionalismo, ortodoxo e mais ortopraxia. Muito obrigado, Deus abençoe a você.